Olá, você que está ligado na programação do Canal Rural nesta manhã de quarta-feira, tudo bem? Muito bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Você sabe, a gente tem sempre um encontro semanal, todas as quartas-feiras pela manhã. E por aqui, no estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá, sempre passam instrutores do Senar Mato Grosso, parceiros, especialistas, gente que está ligada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural aqui de Mato Grosso, mas que a gente reforça, sempre traz informação importante para você de qualquer região do país, de onde você estiver nos assistindo. Pode ter certeza que você sempre fica mais bem informado acompanhando aqui o Bom Dia Senar Mato Grosso. Quem está aqui comigo hoje aqui no estúdio, Juliana Aparecida Dias, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia a todos. A Juliana, que é engenheira agrônoma, tem mestrado em defesa vegetal e, claro, você está vendo pelo uniforme dela ali, também é instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso. Vamos pôr na tela o tema de hoje, Juliana? Vamos lá. Agentes biológicos no controle de pragas, ele que faz parte do MIP, né, o Manejo Integrado de Pragas. Você trouxe várias ferramentas, vários exemplos, na verdade, de agentes biológicos que estão sendo utilizados em diferentes culturas, cada vez ganhando mais espaço no campo. Sobre isso, então, que você está do outro lado da telinha, vai ficar mais bem informado hoje. Vamos lá, Juliana, vamos começar explicando o que é o MIP, né? Então vamos ver o que é o MIP. O MIP é o Manejo Integrado de Pragas, né? Então é uma integração de vários conjuntos, né, de controle, né, controlando as pragas que causam dano econômico. Então nós temos lá o controle biológico, né, faz parte desses pilares, né? Só citar aqui os pilares, né, para quem está vendo ali, controle cultural, controle biológico que você mencionou, nós vamos né? falar controle comportamental, né, controle genético, variantal, o químico, que é muito conhecido, né? E hoje nós vamos falar sobre o controle biológico de pragas, Vamos lá. É um fenômeno natural, né? Acontece na natureza com controle, né? A regularização de plantas e animais por meio de inimigos naturais. E eles são agentes de mortalidade biótica, ou seja, eles combatem essas pragas agrícolas. Estão presentes na natureza e agem a nosso favor. Ou seja, aí a gente foi lá, olhou aquela praga, aquele agente, na verdade, que faz esse combate natural, acabou potencializando e por isso se tornou uma ferramenta, né? Sim. E nós podemos usar esse controle biológico de forma preventiva, que isso é muito importante, antes da entrada da praga dentro da lavoura, por exemplo, e também de forma curativa, né? Nós queremos combater, por exemplo, um fungo, né, uma bactéria, então nós podemos utilizar ele também no controle, já com a doença ali presente, uma praga ali presente. Agora, existem algumas vantagens, né, nomeadas aí para quem usa, para quem faz uso desse manejo biológico, né? São várias vantagens, né? Primeira coisa bacana a gente entender que nós vamos conseguir, através do controle biológico, controlar uma praga específica ou várias pragas, né? Que seria um grupo de pragas, né? Podemos dizer assim, grupos como os lepidópteros, né? Coleópteros e assim vai. E nós também podemos restabelecer o equilíbrio no ambiente, porque eles não vão causar danos ao meio ambiente. Então nós vamos trazer vários benefícios. O produtor, ele vai ser bem visto, né, diante da sociedade, porque ele vai minimizar o uso dos agrotóxicos, pode utilizar também o controle biológico dentro da agricultura orgânica. Olha que bacana, né? Hoje tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com a agricultura orgânica, porque principalmente para controlar as pragas. E aqui a gente pode entrar com controle biológico. Interessante esse item 3 que você coloca aqui, né? Obtém prestígio do mercado consumidor, né? O mercado cada vez mais exigente, né? E aí, quem sabe, uma remuneração também maior, né? Para compensar esse esforço. Maravilha. Podemos seguir, então, com alguns inimigos naturais aí presentes. Muito bem. Esses inimigos naturais, eles estão presentes, né? Muitas vezes a gente passamos por eles, vimos, mas não conseguimos, né, saber que eles são importantes na natureza. Então, existem vários insetos, nós temos os micro-organismos, que são fungos, bactérias, vírus, mas que eles são benéficos, né? Então, eles vão trazer esse equilíbrio, né? Os predadores, parasitoides. Aqui eu trouxe uma imagem também para a gente ver, né? Alguns já mostrando a sua ação aqui, né? Controlando essas pragas. Né? E entre esses inimigos naturais, eles agem de forma diferente. Nós temos aqueles que são os predadores, né, que é mais fácil talvez da gente identificar, porque eles têm a sua vida livre, né, durante seu ciclo de vida, e eles costumam atacar, né, se alimentar um hospedeiro que seja maior que ele. Estou dando um exemplo aqui, ó, o bicho lixeiro, né, alguns passam por ele, vê ele, mas não sabe que ele faz um controle do trips. E o trips é um inseto, né, sugador, que é também transmissor de vírus. Então, olha que bacana, ele vai conseguir controlar trips, outros
pragas também. Nós temos aqui o percevejo, né? Nome científico, Podizos nigrispinus, e ele ataca também as lagartas, né? Então, muito bacana, porque ele consegue também combater. E nós temos aqueles que são parasitoides, né? O que é o parasitoide? Ele entra, né, ele hospeda na praga específica que ele vai atacar aqui, e ele continua o seu ciclo, né, de vida dentro do hospedeiro. Né? Aqui está dando exemplo, uma vespa, né, colocando os seus ovos, e os seus ovos vai continuar o seu ciclo ali. Depois vai sair um inseto adulto, então depois ele tem a vida livre na fase adulto. Nós temos exemplo aqui o tricogama, que nós vamos falar um pouquinho depois sobre ele também. Então, aí seriam duas possibilidades, então, né, de atuação. Os parasitoides, que são esses, e os predadores, como eles são mais comuns da gente entender. Maravilha. Podemos seguir, então. É até importante nós sabermos a diferença, né, de um predador de um parasitoide. E como, né, nós podemos usar? Nós temos dois tipos de controle biológico. O natural, como eu falei, né, a gente vê na natureza já agindo, e aquele que é controle biológico aplicado. Então, natural, nós usamos esses inimigos naturais, aproveitamos que eles estão aí no meio ambiente, né? Então, eles já vão fazendo esse controle, causando a mortalidade das pragas. E aqui, o CBA, que é o controle biológico aplicado, consiste em nós criarmos, né, esses inimigos naturais em laboratório, né, que é a criação massal, e depois reproduzimos, né, e depois fazer a soltura neles no ambiente. E esse número de laboratórios, como você disse, de fábricas aí, né, biofábricas, não sei se a gente pode classificar assim, tem aumentado também, né? A partir do que a demanda aumenta, consequentemente, você estimula também essa produção. Que é um pedido muito grande, né? Aquele produtor que começa a utilizar, ele vai continuar fazendo esse uso porque é uma boa eficiência, né, no controle. Perfeito. Então, nós temos as biofábricas, né, como você mesmo disse. Então, essas biofábricas, elas vão fazer mesmo essa criação em laboratório, né? Para ela poder fazer a criação, elas vão fazer a identificação dessa praga, né? Estudar todo a biologia dessa praga para saber também quais os inimigos naturais controlar. O que é bacana, Luiz, que, por exemplo, pode a biofábrica, né, for combater uma praga, essa praga não é do nosso país de origem, eles vão em busca dos inimigos naturais desse país de origem também para poder fabricar aqui no Brasil e combater. Perfeito. E aqui é a maneira também de soltura ali de algumas... Isso, né? Já está soltando ele, já que foi criado no laboratório, né? Multiplicado. Agora vamos para aquela parte que você trouxe alguns exemplos aí, né? Para a gente conhecer aí. Eu confesso, você que está em casa, a gente viu a apresentação antes, fiquei surpreso com a quantidade que ela trouxe. Ela disse que apenas são alguns que ela coletou, alguns exemplos, mas tem muito mais. Mas é legal para a gente ver a dimensão de como é ampla, né, a possibilidade de combate por meio dos agentes biológicos, né? Isso. Então, vamos colocar aqui um exemplo da joaninha. Né? A joaninha ela é muito conhecida já no controle biológico, né? Muitos produtores já estão atentos aí. E ela faz parte, né, dos coleópteros, né? Pertence à família Coccinellidae, e ela alimenta dos pulgões. O que é bacana é que ela alimenta na fase jovem e na fase adulta. Então, nas duas fases, ela vai conseguir controlar o pulgão, e o pulgão é um problema, né? Principalmente nas hortaliças, ataca várias culturas, né? Um exemplo aí, a couve, né? E entre outros, vários, e ela consegue alimentar. Então, ela não vai causar dano econômico para as culturas cultivadas. Como é possível, no caso da joaninha, aumentar a população dela para agir a favor do seu negócio? Já existe a criação massal dela também. Então, pode, por exemplo, o produtor estar comprando, né, incentivando. E aí faz soltura ali? Isso. E uma outra coisa que é legal é evitar o uso de inseticidas, né, porque pode também estar matando. Então, aquele que for trabalhar com controle biológico, ele consegue controlar, por exemplo, o pulgão usando a joaninha, né, e evitando para aplicar os inseticidas para não matar elas também. Para que elas possam agir também. Perfeito. Sim. Vamos para outro exemplo aí, Juliana. Temos aqui a tesourinha, também um inseto, né? Ela é predadora de ovos de lepidópteros, né? Os lepidópteros são as borboletas, mariposas, e esses lepidópteros na fase adulta não causam dano econômico, mas na fase de larva causa, né? Então, ela alimentando os ovos, as larvas não vão eclodir, não vão sair, né? Então, vai conseguir ter um controle aqui de várias lagartas. Em quais culturas é comum a utilização da tesourinha?
A tesourinha, ela é um inseto já naturalmente, ela já faz todo o controle natural. Então, qualquer cultura que for ser atacada por um lepidóptero, né, seria uma borboleta, uma mariposa, colocar os seus ovos, ela vai conseguir controlar. Legal. Aqui é o controle natural, né, o biológico natural. Perfeito. Por mais um, então. Nós temos aqui o controle do ácaro rajado. E olha que legal, aqui nós temos um controle de um ácaro a partir de 2 ácaros, né? Então, nós temos aqui 2 espécies de ácaro que conseguem controlar o ácaro rajado. O ácaro rajado também é presente em vários, né? Atacando várias hortaliças, outras culturas em gerais também. Temos o Neuseiulus californicus e Phytozeilus macrophyllus, né? Então, esses 2 ácaros vão controlar também o ácaro rajado. Então, tá, Juliana, vamos fazer uma pausa aqui. Daqui a pouquinho a gente traz outros exemplos que eu sei que você separou aqui pra gente. Você está acompanhando o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre os agentes biológicos, né, no combate a pragas, mais uma das ferramentas ali do manejo integrado de pragas. Aqui com a Juliana explicando pra gente, exemplificando. Continue conosco, daqui a pouquinho a gente volta aqui de Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Até daqui a pouco. Estamos de volta, falei que era rapidinho o nosso intervalo, esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, obrigado pela sua companhia nesse primeiro bloco e agora vamos para o segundo bloco desse programa que está falando sobre agentes biológicos no controle de pragas e doenças, né? Faz parte ali um dos pilares do manejo integrado de pragas. Quem está aqui explicando para a gente, exemplificando um pouco este tema é a Juliana Aparecida Dias, que é engenheira agrônoma, tem mestrado em defesa vegetal e, claro, faz parte do time de instrutores do Senar Mato Grosso. Juliana, você no bloco anterior falou um pouquinho sobre o MIP, né, sobre a maneira de atuação, vamos dizer assim, né, de ação desses inimigos naturais, né, seja como predador, seja como parasitoide, né? Eu estou aprendendo aqui contigo. E aí, por fim, trouxe alguns dos exemplos ali, começou a exemplificar algumas das ferramentas práticas no campo, né? Vamos seguindo, que eu sei que você separou mais alguns, e agora tem o tricograma, né? Vamos explicar o que é o tricograma e como ele age. Nós temos o tricogama, que o gênero é tricogama, mas temos várias espécies de tricogama. Aqui um exemplo, o pretioso, né? E o tricogama, ele é um endoparasitoide, né? Lembra lá do parasitoide que nós explicamos? O que ele vai fazer? Ele vai colocar os seus ovos dentro de um ovo hospedeiro e é comum ele fazer isso nos lepidópteros, como eu já tinha citado, que é as borboletas, as mariposas. Fazendo isso, né, vai acontecer todo o processo de larva, as larvas vão alimentar lá dentro do ovo, né, da praga, e depois vai entrar em fase de pupa, saindo o inseto adulto. Para cada ovo que ele, né, colocar os seus ovos ali, vai sair um inseto adulto. Então, vai acontecer uma multiplicação dessas vespas, né, que são esses tricogama, que vai ajudar muito no controle. Aqui eu coloquei um exemplo, a traça do tomateiro, né? Então, costuma o produtor comprar as cartelinhas, colocar na haste, que seria o galho das plantas, e isso, né, vai fazer a soltura do tricogama. É muito bacana. E também é muito comum na cultura da cana-de-açúcar, né? No controle da broca da cana. Perfeito. Muito já utilizado, muito conhecido na cana, né? Legal. E é legal que é interessante que, assim, como você disse anteriormente no primeiro bloco, né? Um agente ele pode ser utilizado e trazer benefício para várias culturas, né? Ajudar a combater pragas aí de várias culturas. É o caso do tricograma aqui, né? Por isso que é legal que às vezes o produtor vai pensar, poxa, mas eu vou gastar o início. Depois o próprio inseto ele vai se multiplicar, então vai causar benefícios. Então, vai se multiplicando novas vespas, né, no controle. Perfeito. Vamos passar para o próximo, então, ali. Nós temos aqui os himenópteros, né, do gênero Ophius. E esses insetos, eles fazem o controle da mosca minadora. A mosca minadora, ela causa o problema que é a larva minadora, né? A larva entra na planta, causa enrolamento, né, prejudica todo o sistema da planta. Então, eles são um ótimo controle. Então, às vezes a gente vê o inseto, né, que é do gênero Ophius, e não consegue, né, observar que eles vão atacar as moscas minadoras. Em que cultura que ela ataca mais ou tem uma presença mais danosa? Então,
A mosca minadora em si, que é a praga, ataca muito nas hortaliças, citros, né? É comum, laranja, limão, esse enrolamento da folha causado pela larva minadora. Então, eles ao estar na natureza, eles vão em combate dessa mosca minadora. Perfeito. Muito bom. Temos aqui os fungos, né? Entrando agora na parte dos micro-organismos. Então, conhecemos alguns que são maléficos, mas aqui no caso nós estamos falando daqueles que são benéficos. Vou dizer um, Luiz, que é bem conhecido, que é a Beauveria baciana. Esse fungo, Beauveria baciana, ele já é muito utilizado no controle da broca da bananeira, né, que é o moleque da bananeira. Além disso, ele consegue também controlar ácaros, pulgões, também as moscas brancas, né? Então tem várias formas também de utilizar esse fungo. E nós temos o metarrísio também, né? Temos algumas espécies de metarrísio e eles controlam também algumas pragas, como eu citei, o ácaro rajado, né? Já tinha falado do controle com aqueles 2 ácaros, aqui ele também consegue controlar. É bacana fazermos essa aplicação desses fungos com intercalações também de cauda de nim, né? Que é os extratos feitos a partir da folha de nim também. Tá? Você falou da intercalação, tem algum momento mais indicado para fazer a aplicação desses fungos ou não? Aqui no caso é contato, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo na cultura da banana. Vai fazer um corte, por exemplo, no pseudocaule, que é do tronco da banana, deixa ali e coloca o fungo. Vai estar comprando assim na fábrica, né? Colocando esse fungo. A broca vai vir atacar e ela vai morrer. Então pode estar aplicando sobre a planta sem problema, não vai matar a planta, vai matar apenas o inseto ali, né, o hospedeiro que ele ataca. Perfeito. Mas é bem conhecido também a Beauveria baciana. Vamos lá. E aqui nós temos os bacilos, né? Eu falei do fungos e aqui nós temos bactérias que também são benéficas. O bacilos é o gênero, então tem várias espécies de bacilos, né? Aqui tem vários para a gente for ler, né? Algumas mais conhecidas do que as outras. E eles atacam também várias doenças, né? Então nós temos os fitopatógenos aqui, isotacnia, fusário, esclerotinia, fitófora, verticílio, esclerótio, então vários, né? Várias doenças que prejudicam a planta, né? O cultivo em si. E alguns já estão registrados no MAPA, que é o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Eles fazem mesmo os registros de produtos que controlam, né? No caso são as pragas. E aqui a gente tem 2 exemplos de registro à base de Bacillus subtilis e Bacillus pumilus, né? Aqui um exemplo de produto feito a partir do Bacillus, né? Então compra-se o produto e faz a pulverização, né? Então aplica ali sobre a cultura no controle. Essa bactéria Bacillus, ela também é muito conhecida no controle das lagartas, né? Isso é utilizado em lavouras de soja, né? Então, seria o BT ali, né? Isso, muito bem, né? Então ela já tem, o pessoal já tem um conhecimento, porém alguns ficam meio, será que funciona, né? Será que funciona, né? Então é muito utilizado. Então nós temos aqui um exemplo, a lagartas do tomateiro. Por que eu trouxe aqui também o exemplo de hortaliças? Porque às vezes é conhecido no controle só de grandes culturas, mas, por exemplo, as hortaliças, né, também há um controle. Isso é legal, tá? né? Que você vai mostrando, como eu citei no primeiro bloco, como um agente pode servir de ferramenta aí para várias culturas diferentes, né? Seja grãos, seja frutas, né? Hortaliças, enfim, muito bacana. E nós temos aqui uma espécie Bacillus thuringiensis, né? Que é utilizado na lagarta do tomateiro. Um exemplo do que é registrado também no mapa, né? Aqui tem um produto já mostrando ele sendo já registrado para se utilizar, que é o controle de Botrytis cinerea, né? Que é a podridão, né? Que é costume essa podridão. Então nós temos essa Bacillus pumilus, que ela vai controlar essa podridão que é comum em várias plantas também, né? O ataque. Podemos ir para frente, vamos lá. E nós temos aqui o tricoderma, né? Também é um fungo. O tricoderma, ele é conhecido no controle de alguns fitopatógenos, né? Aqui um exemplo, o fusário, né? O fusário que é um problema, né, para várias culturas, risotecnia e esclerotinia, que é o mofo branco. Então, como que a gente pode combater? Vou dar um exemplo aqui no feijão, né? Muito comum o mofo branco no feijão. Esse controle deve ser feito antes do florescimento, né? Então, antes de começar o florescimento da cultura, já aplica, né, tricoderma.
E esses esporos do fungo, a gente está conseguindo ver na imagem aqui, ó, eles vão se colonizar naquele fungo ali e vão se colonizar parasitando todo o desenvolvimento do próprio fungo aqui. Então, ele vai fazer esse controle, né, combatendo a estrutura desses patógenos aqui. Maravilha, muito bom. Vamos lá, utilização dos agentes biológicos, né? O que você diz pra gente agora? Então a pergunta é, como a gente vai utilizar esse controle, né? Então alguns eu até dei um exemplo como seria, né? Quando a gente trata dos inimigos naturais, como insetos, por exemplo, a gente vai fazer a soltura desses agentes. Então vai se comprar mesmo, alguns em forma de cartela, outros costumam fazer solturas, tem várias tecnologias, né? Onde eles lançam na propriedade para poder conseguir a soltura, né? E nós temos aqueles produtos que já são, né, manipulados no laboratório, onde ele já tem ali todo como que fala, o agente biológico no controle, né? Então podemos aplicar nas sementes, nos substratos de mudas, ou incorporar no solo, pulverizar sobre as plantas, canteiros. Também, quando for fazer o transplante das mudas, podemos usar isso de forma como prevenção da doença, né? Então, ele já vai, por exemplo, com esses agentes biológicos, evitando com que a praga, né, entre aqui, por exemplo, na cultura. Tá? Maravilha. Juliana, depois de apresentar aí essa gama de informações, queria que você deixasse um recado para o produtor. Aquele produtor que não faz uso ainda do manejo biológico, dos agentes biológicos, mas ficou interessado, como ele deve começar, que tipo de informação ele deve buscar para poder fazer uso aí corretamente desse produto? Então, muito bem. Existem Esse várias produto não, dessa ferramenta, né? Então, é bacana procurar um técnico, né, ou um agrônomo, por exemplo, que já tenha esse conhecimento, porque alguns também não costumam trabalhar com os agentes biológicos. Mas nós temos os órgãos também que dão assistência técnica hoje dentro do estado, nós temos o próprio Senar em si, que dentro dos treinamentos eles já fazem também as recomendações técnicas a partir do controle biológico, né? Então costumamos como instrutores fazer isso para que o produtor possa, né, conseguir ter saber utilizar, porque precisa saber mesmo quais são aqueles, né? Por exemplo, se eu vou usar bacilos para que cultura, de que forma, o que vai, né, combater. Então tem que ter um pouco de conhecimento. Lembrando, como você frisou para a gente encerrar aqui, que é possível utilizá-lo na produção de orgânicos, Sim, né, tranquilamente, e também associado com agroquímicos, né? Aí, claro, precisa ter o cuidado para não colocar um produto em detrimento do outro, acabar, né, o inseticida prejudicando um agente desse daí, como você bem ressaltou, né? Então, por exemplo, dependendo se eu for aplicar vou dar um exemplo lá do tricoderma, né? Sempre mais final da tarde, um período mais fresco, evitar o uso de fungicidas nesse intervalo, porque posso estar matando, né? São fungos, então o fungicida químico vai estar matando aqueles que são benéficos, então tem que ter alguns cuidados e essas recomendações quem faz sempre é um engenheiro agrônomo, né? Um técnico específico nessas áreas de controle biológico. Juliana, muitíssimo obrigado pelas informações. Acho que deu para a gente ter uma ideia de como é ampla essa possibilidade, como é ampla como são amplas as ferramentas que podem ser utilizadas aí por quem está do outro lado da tela nos acompanhando. Obrigado mais uma vez pelas suas informações. Luiz. E obrigado a você pela companhia com a gente aqui neste Bom Dia Senar Mato Grosso nessa manhã de quarta-feira. Um excelente dia e até semana que vem.